Oi, estamos aqui hoje para apresentar o nosso trabalho do curso de Biomedicina na Faculdade da Unicesumar. Eu sou a Ana. Eu sou a Isadora. E nós estamos representando o Gabriel, a Ana Carolina e a Isadora Polizé. Bom, o nosso trabalho traz uma temática muito importante. Visualizamos com frequência nos dias atuais negligências de trabalhadores na área da saúde com falta de experiência e conhecimento nos assuntos de rotina, como, por exemplo, acidentes biológicos e acidentes químicos. Bom, trazendo a nossa introdução então, é importante a gente entender que os jogos, eles não estão inseridos na sociedade, isso, nos dias atuais, apenas para brincadeiras, diversão, lazer. Hoje em dia encontramos em muitas lojas, em muitos sites, em aplicativos, jogos educativos, didáticos, que funcionam interessantemente e não somente para juvenis e crianças, mas também para alunos do ensino superior e profissionais que podem desfrutar desse material. Mas, em contrapartida, não podemos esquecer da realidade, que nos dias atuais, na maioria das escolas, das faculdades, o ensino é pautado na fixação de conteúdos que são apresentados por meio de aulas expositivas, que colocam o professor como o centro do conteúdo. A essência de todo esse processo educacional, ele precisa puxar a prática. O aluno precisa, além de entender o conteúdo, conseguir colocar isso na prática, observar isso na sua rotina, praticar para colocar em experiência, e não apenas na simples transferência de conteúdo, não só no conceito daquela palavra, mas entender como aquilo funciona. Para isso vem os jogos. Eles sempre estiveram presentes na história da humanidade e desde os tempos remotos serviram como instrumento de aprendizagem, não apenas para diversão, como eu falei para vocês naquela hora. A utilização de jogos didáticos se apresenta como importante ferramenta no processo de ensino, tendo em vista que seu aspecto colaborativo e motivador pode impulsionar a criatividade desse aluno que está ali estudando a base daquele conteúdo. Bom, o objetivo do nosso trabalho, então, é refletir e apresentar para vocês algumas considerações sobre a importância do uso desses jogos como ferramenta facilitadora da aprendizagem. Ressaltando, então, que o nosso jogo, o nosso quiz, na verdade, pensamos nele de uma forma autodidática, que ele seja, assim, participativo para estimular a socialização, dos alunos em sala de aula, que ele seja competitivo para estimular a criatividade e a pesquisa, e que para isso também os profissionais de saúde possam se conscientizar referente à biossegurança e os alunos em formação possam tomar conhecimento e desenvolver técnicas e práticas no ambiente laboratorial. Bom, trouxemos então para vocês um manual de instruções para que vocês possam ver detalhadamente como que esse jogo funciona. Lembrando que nós desenvolvemos somente o protótipo de como seria a forma física, para dar uma ideia do jogo original, mas ainda não temos o material em forma física, ok? O nome titular que foi escolhido por nós foi SOS Quest, indicado para jogadores com idade igual ou superior a 10 anos, ok? Quantidade de jogadores, de 4 a 6, mas, por exemplo, estamos em 4 jogadores. Vocês podem jogar em 3 e utilizar um como mediador. Um jogador sempre será o mediador para auxiliar ali no percurso do jogo. Se tiver 7 jogadores, um será o mediador e 6 ocupa o limite máximo de jogadores, ok? Componentes. Ele possui um tabuleiro, 2 dados, 6 peões, um botão de campainha, 500 cartas. Essas 500 cartas ela fica, no jogo original, mas no protótipo nós desenvolvemos apenas a ideia da carta. E 200 cartas SOS autodidáticas e educativas, ok? Vocês já vão entender como é que funciona. Esse é o nosso tabuleiro. Como vocês podem ver, ele tem a largada de início e a linha de fim, ok? Cada casa, ela tem uma classificação. Isso porque cada carta tem um assunto determinado. Então, nós identificamos assim o tabuleiro para ficar fácil de identificar que a carta de cor azul é sobre acidentes biológicos, a carta de cor rosa, acidentes químicos, a carta de cor branca, perigos químicos, a carta de cor verde, perigos biológicos, a carta com ponto de interrogação é a carta SOS que eu já vou explicar para vocês. O que são essas cartas, então? A de perigos biológicos compõe perguntas sobre riscos em ambientes com materiais biológicos, e a de perigos químicos em ambientes com materiais químicos. Acidentes biológicos compõem perguntas sobre possíveis e ou já ocorridos acidentes com materiais biológicos, e a de acidentes químicos, acidentes já ocorridos ou possíveis com materiais químicos. Ficou fácil assim de entender? Então essa é uma ideia de uma das nossas cartas. No caso essa de assuntos de perigos biológicos, ela tem todo esse design, uma figurinha
e aí uma pergunta, questões de A a E, e sempre a correta estará em verde. Por isso é tão importante ter um mediador que possa participar do jogo, para que os jogadores não vejam a alternativa correta, apenas chutem ou tentem acertar, sem saber qual seria a alternativa correta no caso de um erro. Agora vamos explicar então para vocês a carta SOS. E o que seria essa misteriosa carta SOS? Essas cartas são autodidáticas, elas explicam. Quando você cai numa daquelas casinhas com pontos de interrogação no tabuleiro, significa que você caiu num obstáculo. Quando você cai num obstáculo, você perde a chance da rodada, você não pega uma pergunta, e você tem que ler uma carta autodidática. Essa carta contém informações interessantes, dicas, curiosidades sobre um determinado assunto, equipamentos de proteção, equipamentos de proteção individual e coletiva, dicas do que fazer em caso de acidentes. Então é muito interessante que tenha isso no jogo para que realmente seja didático, para que tenha informações curiosas e estimule a criatividade e a pesquisa desses alunos que vão utilizar do material. Esse é um exemplo de uma carta SOS. O assunto, como vocês podem ver, é sobre o HIV e também sobre como o vírus age dentro do corpo, como funciona essa infecção, essa multiplicação de células que causam esses efeitos no nosso organismo. O objetivo do jogo, então, é ser o último jogador a chegar com o seu peão na última casa do tabuleiro e responder corretamente a última pergunta. Deixamos, então, algumas instruções de organização para começar o jogo. Vamos jogar, então? Bom, como eu expliquei para vocês, os participantes são divididos em sempre jogadores e um mediador. Aí, para decidir quem começa jogando, cada participante joga uma vez o dado e quem tirar o dado maior começa. O segundo é sempre quem está à esquerda, então segue a ordem em sentido horário, ok? O primeiro participante joga o dado, caminha a quantidade de casas. Se ele acertar a pergunta da carta que ele retirar, ele mantém na casa. Se ele errar, irá acontecer o leilão. Bom, e como funciona o leilão, então? Podem participar dele todos os jogadores da rodada, menos aquele que já tinha errado a pergunta, tá? Os jogadores não podem ter acesso à alternativa verdadeira, neste caso, ok? O mediador recolhe a carta e ele puxa o leilão. Como funciona? A pergunta será feita para todos, e quem apertar o botão de campanha primeiro tem o direito de responder. Se responder corretamente, ele anda a quantidade de casas que foi tirada no dado pelo jogador que tinha errado a pergunta. Ok? Caso ele responda errado, o leilão é cancelado e as rodadas continuam. Aí vence o jogo o primeiro jogador a chegar à linha de fim e ele responde corretamente a última pergunta. Bom, esse foi o nosso trabalho, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se divirtam e utilizem na prática, tá? Curtem, comentem, compartilhem e sigam o nosso Instagram que a gente vai estar deixando aqui, tá? Um beijo! Muito obrigada!